Chegou o momento da palavra de Deus. Mensagem da palavra de Deus. Deus é bom, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um forte abraço também à irmã Kelinha, que está aí no trailer, vendendo seus salgados ao lado aí do hospital. Que Deus abençoe também, irmão Wilton, o diácono Josevaldo, o obreiro Pablo, o obreiro José, que Deus abençoe a tua vida. A cada membro aí da igreja, o irmão Messias, que Deus abençoe abundantemente a vida de toda a liderança, dos diáconos, dos obreiros, que Deus abençoe a vida dos pastores, das missionárias, que Deus abençoe a todo o corpo, a todos os membros aí da Igreja Monte Moriá de uma forma especial, tá bom? Pegue a tua Bíblia e abra comigo aí em Êxodo capítulo 5, Êxodo capítulo 5, a mensagem dessa noite, e que Deus possa assim falar ao teu coração. Êxodo capítulo 5, e o versículo que vamos ler é o versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Faraó: quem é o Senhor, que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Vamos ler mais uma vez. Respondeu Faraó: quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui podemos perceber que iremos tratar de um assunto que aconteceu ainda ali no Egito, quando o povo de Deus ainda estava escravo durante esses 430 anos de escravidão. Sabemos da história e do que se trata, do que se refere. Nesse exato momento aqui, está Moisés e Arão diante de Faraó, ordenando aquilo que Deus tinha ordenado a eles para dizer. Eles estavam como porta-voz de Deus ali, dizendo que era para Faraó deixar o povo de Deus ir, porque era desejo, era vontade de Deus que isso acontecesse. Mas o que nos chama a atenção aqui é a postura de Faraó, a ousadia de Faraó. Ele diz aqui o seguinte: quem é? Vamos mais uma vez aqui ler o versículo 2, ele diz assim: respondeu Faraó: quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Eu quero já trazer a palavra rema dessa mensagem, que é monopólio. Nessa noite eu quero falar acerca desse assunto, dessa frase, desse tema, que é monopólio, aquilo que é para Deus na posse do inimigo. Aquilo que é para Deus na posse do inimigo. Perceba que o povo de Deus estava sob posse do inimigo, de Faraó, no Egito. Eles estavam escravos. E o que significa essa palavra monopólio? O monopólio significa poder, domínio, posse, controle absoluto que um indivíduo exerce sem concorrência. Isso é muito interessante. O significado dessa palavra monopólio. Perceba que além de significar poder, domínio, posse, controle absoluto, aqui diz que essa palavra também significa um controle absoluto que um indivíduo exerce sem concorrência. Imagine, vamos aqui imaginar alguém que tem uma empresa, ou que tem uma qualidade, e que essa pessoa exerce, não é? Numa cidade, num povo, enfim, em um lugar, mas que não há concorrência. Então essa pessoa, ela vai ter a posse, ela vai ter o controle, ela vai ter o domínio
porque só ela fornece aquele serviço, só ela fornece aquela qualidade. Para você entender o que vamos falar nessa noite, isso é muito interessante. Perceba que não estava havendo concorrência. Por isso, Deus, o desejo do Senhor em libertar aquele povo. Por quê? Porque o povo não estava expressando, na verdade, nenhum desejo. A verdade é que as pessoas, quando Deus chama Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, se eu não me engano, Deus ali num diálogo com Moisés, você vai perceber que Deus assim, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho ouvido o povo clamar, eu tenho ouvido o povo chamando por mim, chorando, para que eu venha libertar. Mas acontece que há momentos na nossa vida que não apenas o clamor é essencial, mas também a nossa postura. Perceba que Faraó tinha todo o controle do povo de Deus, e não havia-se concorrência, não havia, o povo de uma certa forma não estava lutando para que isso acontecesse. E foi necessário que Deus chamasse alguém que conhecesse o povo, que conhecesse as origens, que conhecesse tudo aquilo que o povo estava passando. Por isso que Moisés passou 40 anos da sua vida ali no Egito, e depois desses 40 anos ele resolveu dar uma olhada, sair do palácio e ver o sofrimento do povo. E nesse exato momento ele externa, ele coloca para fora aquilo ao qual ele foi chamado para fazer. E aí ele foge para o deserto e fica mais 40 anos. E aí já com 80 anos de idade, Deus o chama. Para quê? Para ir diante de Faraó e ser porta-voz de Deus para a libertação do povo. Mas preste atenção à ousadia de Faraó para com o povo de Deus. Quando Moisés diz assim, poxa, olha, Deus mandou você liberar o povo, Deus mandou você libertar o povo. Ele abre a boca e diz assim, mas eu não conheço o Senhor, eu não vou deixar Israel ir, eu não vou permitir que Israel vá. Quantas pessoas estão na posse do inimigo? Quantas pessoas o inimigo tem tido o controle, tem tido o poder, tem tido o domínio sobre a vida de muitas pessoas que inclusive estão até ouvindo o programa nessa noite? Quantas vezes você até deseja, você até ora, você até chora, e Deus tem ouvido o seu choro, Deus tem ouvido o seu lamento, o seu clamor. E nessa noite o Senhor me trouxe aqui, a essa rádio, a programação, para ser porta-voz dele e declarar a liberdade do Senhor na sua vida, o ano aceitável do Senhor na tua vida. Mas eu quero, minha filha, meu filho, que você preste muito atenção, porque se você perceber aqui, Faraó, ele está aqui dizendo que ele tem o domínio, que ele tem o poder, que ele tem a posse do povo de Deus. E muitos estão assim, faz um esforço, para buscar, para se envolver, mas não se esforça para tomar posse da palavra. Quantas pessoas, meu Deus, estão ouvindo nessa noite, que ouvem a palavra, mas não toma posse, se torna apenas um ouvinte da palavra, mas você acaba não tomando posse. Você sabia que o inimigo tem tomado mais posse da palavra do que muitas pessoas? Porque quando você não toma posse daquilo que Deus está falando, quem vai tomar posse é o inimigo. É o inimigo que vai tomar posse e vai te aprisionar, porque o inimigo sabe do poder de Deus. Quem mais conhece o poder de Deus é o inimigo.
Existem casos que o inimigo acredita mais que é o povo de Deus. Por quê? Porque ele tem ideia, ele sabe, ele está nas regiões celestiais, ele sabe o poder que Deus tem, ele sabe o tamanho da glória de Deus. E quantas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não tomam posse. Nessa noite eu vim aqui para te dizer, minha filha, meu filho, que quando você não toma posse do que Deus te fala, o inimigo toma. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai te aprisionar, ele vai te escravizar. Mas existe uma palavra de Deus sobre a tua vida. E é necessário que nessa noite você se levante e tome posse daquilo que Deus falou com você, daquilo que Deus já falou ao teu coração. A palavra está sendo ministrada, mas apenas alguns estão tomando posse nesse exato momento. Deus está falando ao teu coração. Quantas pessoas vão à igreja, vão à congregação dos santos? Quantas pessoas vão ao templo, ao lugar para congregar, e ao chegar ali, apenas ouve e sai do mesmo jeito e diz assim: meu Deus, por que a minha vida não mudou? Porque o que você tem para receber na igreja é a palavra. Você não vai receber nada além da palavra. Se você está recebendo alguma coisa além da palavra na sua congregação, aonde você está, minha filha, você tem que rever. Você tem que rever alguns conceitos bíblicos. Você tem que perguntar e pedir direção a Deus, o que é que está acontecendo. Porque o que Deus tem para liberar é a palavra. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Isaías fala isso. Que aquilo que Deus fala, ele cumpre. Que aquilo que Deus promete, ele cumpre. A palavra de Deus é uma herança para o povo. Se você tomar posse da palavra, a palavra vai... Ela não vai só visualizar na sua vida, não. Ela vai se tornar real. A palavra de Deus é o verbo. O que é que João diz? João capítulo 1. E no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo é o Deus, é Deus. O que Deus tem para a tua vida, minha filha, é a palavra. E se você tomar posse da palavra, você vai ver as realizações. Você vai ver as coisas se materializar na tua vida. Mas acontece que as pessoas vão à igreja, ouvem a palavra, e é o inimigo que está tomando posse. Olha o que é que Deus está falando com você nessa noite, meu filho. Minha filha, olha o que é que Deus nessa noite está falando com você. Deus tem falado, mas o inimigo tem tomado posse. Por quê? Porque você se torna apenas um ouvinte. E o inimigo sabe do poder da palavra. O inimigo sabe o poder que a palavra tem. Perceba que o povo de Israel estava na posse, sobre domínio, no controle de Faraó. Muitos ouvem, minha filha, mas é o inimigo, infelizmente, que tem tomado posse. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Mas as realizações só vêm quando tomamos posse. Guarde isso no teu coração. Porque o que tem de gente repetindo esse versículo: não, a fé vem pelo ouvir. Olha, glória a Deus, eu vou para a igreja ouvir a palavra. Tá bom, você vai para a igreja e só ouça para ver se sua vida vai mudar. A fé vem pelo ouvir. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas minha filha, meu filho, você só vai ver as realizações, o favor de Deus sobre a tua vida, se você tomar posse. É preciso que você tome posse da palavra. É preciso que você tome posse. E o povo de Israel deixou de tomar posse, deixou de crer, deixou de acreditar. Estavam acostumados àquela vida de escravidão. A gente pode ver isso quando Deus liberta o povo e passa pelo Mar Vermelho, depois de todo aquele cântico que Miriam leva, não é? Adora ali, leva os levitas a adorar. Depois que acaba, o grupo de pessoas começa a dizer: ah, mas eu preferia estar no Egito. Para que Deus me trouxe para esse deserto? Para passar fome? Lá no Egito pelo menos tinha pão, lá no Egito pelo menos tinham que comer, tinham que beber, e aqui no deserto não. E aí Moisés vai lá,
fere a rocha, enfim, e você já conhece a história. Minha filha, meu filho, você nessa noite, que não tem tomado posse, cuidado que você pode estar na posse, sobre posse do inimigo. E o Senhor, Ele já te libertou. Ele fez isso na cruz. Mas se você não tomar posse do ato de Cristo na cruz por sua vida, você vai continuar escravo. Você vai continuar vivendo essa vida de escravidão, de sofrimento, de dor. Deus não quer isso para você. Por quê? Porque Ele veio ao mundo, morreu por nós, ressuscitou, enviou o teu Espírito, nos deu essa herança. Que herança é? Herança de palavra, da sua palavra. Ele liberou a sua palavra sobre nós. Ele liberou uma palavra sobre a sua vida. Ele disse: está consumado. Ele diz que você tem direito. Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aquele que confessar o teu pecado, aquele que se arrepender do teu pecado, o Senhor é fiel para te ouvir, para te libertar, para fazer. Deus já fez, minha filha. Deus já liberou uma palavra sobre a tua vida. Mas se você não tomar posse, quem vai estar sobre posse da tua vida é o inimigo. E aí Faraó, com muita ousadia, diz assim: não, eu não conheço o Senhor. Mentiroso. Quem mais conhece Deus é o inimigo. Quem mais sabe do poder, da glória, da majestade de Deus é o inimigo. E era para ser o contrário, era para ser você, era para ser eu. Nós temos que se envolver mais com a glória, nós temos que se envolver mais com a presença de Deus, nós temos que se envolver mais com as coisas que são de Deus. E aí o inimigo diz: não, eu não vou permitir, o povo é meu. Que ousadia! Quantas pessoas estão assim, não têm tido força para ir à igreja, não tem tido força para orar, não tem tido força para ler a Bíblia, não tem tido força para buscar, não tem tido força. O inimigo tem tomado posse. Quantas pessoas têm estado assim, tristes, angustiadas, fracas, desanimadas, sobre posse do inimigo? A primeira coisa que o inimigo vai querer da sua vida, minha filha, meu filho, você que está ouvindo, a primeira coisa que o inimigo vai querer da sua vida, sabe o que é? É o que sai do altar. Nunca se esqueça disso, guarde isso no teu coração. Quando você vai cultuar o Senhor, quando você vai oferecer ao Senhor, quando você vai oferecer um culto a Deus, o inimigo, ele vai estar atento ao que vai sair do altar para a sua vida. Eu vou repetir. A coisa que mais o inimigo deseja é aquilo que sai do altar, porque ele sabe que aquilo que sai do altar tem um grande poder sobre a tua vida. E você tem que tomar muito cuidado, minha filha. Quando você receber a palavra de Deus, você precisa tomar posse. Pois ele sabe, o inimigo sabe, que todas as coisas, todas as palavras que saem do altar tem poder de acabar com os seus planos, de te abençoar, de te fazer livre de verdade. O inimigo sabe que quando sai uma palavra do altar, quando do altar é liberada uma palavra, ele sabe que todos os planos que ele planejou contra a tua vida, seja de morte, seja seja do que for, de sofrimento, de angústia, tudo que o inimigo armou contra você, cai por terra. Por quê? Porque você tomou posse daquilo que está saindo do altar de Deus para você.